estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. A primeira característica que nós vamos estudar, que Daniel coloca, é que quando o chifre pequeno chega, ele arranca 3. 3 de quantos? De 10. E esses 10, segundo Edward Gibbons, o historiador que nós vimos outro dia, esses 10 chifres se estabeleceram durante Roma Imperial. E ele coloca dos anos 351 ou 52 até 476, quando cai Roma. Então as 10 tribos bárbaras, representadas pelos 10 artelhos da estátua e pelos 10 chifres do quarto animal, eles apontam para as 10 tribos bárbaras que minaram Roma dos anos 351 até 476 de nossa era. Aí vem a primeira colocação. Viveu Antíoco Epifânio nesses séculos para proceder dos 10? Não. Ele é um rei do 2º século antes de Cristo. Ele viveu antes dos 10 chifres surgirem, porque Roma só foi cair em 476. Então ele não pode ser o chifre pequeno, porque ele surgiria dos 10. Segundo, quando o chifre pequeno surge dos 10, ele arranca a 3. O que significa isso? Aqui estão as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano. E eu disse para vocês de que cada uma dessas tribos organizou finalmente uma nação europeia. Mas o interessante é que os vândalos, os ostrogodos e os érolos, eles foram extintos. Eles não organizaram nenhum território. E por que eles foram extintos? Porque eles eram arianos. O que é ser ariano? É seguir a Arion. E quem é Arion? É um herege do passado. E esse Arion, ele não cria na Bíblia e nem ensinava muitas coisas que a Bíblia ensina. As tribos arianas não aceitaram a autoridade do Papa. As tribos arianas não aceitaram os dogmas e a pretensão melhor do papado que estava se estabelecendo. Então, como eles não aceitaram, eles foram destruídos. E quando foi destruído o terceiro, a terceira tribo ariana? Os ostrogodos. Em que ano? 538. Então, a última tribo ariana das 3 que foram destruídas foram os ostrogodos, em 538. E o que aconteceu no ano 538? Quando é expulsa a última tribo ariana, João II é declarado o cabeça de todas as igrejas, e a partir desse ano começa o período que nós chamamos na história de a supremacia papal. Mas o papado, para se estabelecer, ele tinha que expulsar quem não aceitava o seu domínio. E a última tribo a ser expulsa foram os ostrogodos, exatamente no ano 538. Então, Antíoco Epifânio não expulsou nenhuma tribo, porque ele já não existia mais. Mas Roma, em sua fase imperial e agora papal, começa a trabalhar, inclusive com o apoio das outras 7 tribos, para exterminar os dissidentes. Então, as 3 pontas que o chifre pequeno arranca são os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Um outro detalhe. Qual é a segunda característica que Daniel nos informa? Ele falava com insolência. Esse chifre pequeno fala com insolência. Esse mesmo poder em Apocalipse 13:5 diz que ele tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que são essas blasfêmias proferidas pelo chifre pequeno? O que é uma blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos olhar primeiro para Marcos capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração:
Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um? Que é quem? Deus. À luz do Evangelho, a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. E Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele perdoou pecados. Mas por que Jesus não estava incorrendo em pecado? Porque ele é Deus. Ele não blasfemou porque ele é Deus. Mas só Deus pode perdoar pecados. Então, à luz da Bíblia, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Agora olha para estes documentos que eu vou apresentar para vocês. Cânon Católico, Concílio de Trento, página 440 e 870, dizem assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna como uma nova pessoa, um santo. Quem é que perdoa ele? O sacerdote. A pretensão de perdoar pecados, à luz da Bíblia, é blasfêmia. Agora eu trouxe comigo também o catecismo. E aqui você tem o catecismo da Igreja Católica. Será que essas coisas não são coisas do passado? Ou são coisas modernas? O que ensina o catecismo na página 401, artigo 1456? A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais que tenham conhecido, ou que tenham consciência melhor, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. E na página 403, ele continua falando do ministério do sacramento, e assim diz o catecismo: como Cristo confiou a seus apóstolos o mistério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo, o programa de hoje reserva grandes surpresas para mim e para você. O que eu estou lendo aqui não é invenção minha. A proposta desse programa é fazer uma análise das profecias de Daniel à luz da história. Se a Bíblia diz que a pretensão em perdoar pecados é blasfêmia, você não acha que esse poder está blasfemando contra Deus? Nós iremos para o intervalo. E assim que voltarmos, eu quero apresentar para vocês na Bíblia uma outra blasfêmia e como ela está se cumprindo em nossos dias. Eu volto no instante. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o chifre pequeno de Daniel 7 e o ataque à lei de Deus. Terminamos o primeiro bloco falando de que existem na Bíblia algumas coisas que são blasfêmia. E com base no texto que nós lemos em São Marcos, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Inclusive a palavra de Deus, em 1 Timóteo 2, verso 5, nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. E um outro texto que nos ajuda é 1 João 1, verso 9, quando João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só existe um ser nesse universo capaz de perdoar pecados, e esse ser é Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas pastor,
A Bíblia não ensina que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? É claro que ensina, é verdade. E o que significa perdoar pecados uns dos outros? Vamos supor que o Leonardo me ofenda, eu tenho que perdoá-lo. Se eu ofendê-lo, ele tem que me perdoar. Então, perdoar pecado uns dos outros é quando eu ofendo ou sou ofendido. É aí que eu peço perdão ao semelhante. Agora, os pecados que eu cometo contra Deus, eu não tenho que procurar um semelhante para confessar, eu tenho que confessar a Ele, porque só Ele é o detentor do perdão. Então isso tem que ficar bem claro em nossa mente, para nós entendermos o que a palavra de Deus ensina. Um outro detalhe, o que mais é blasfêmia na Bíblia? Olha para João capítulo 10, versos 30 a 33. Jesus declarou assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O Cristo foi acusado de uma outra blasfêmia. Qual? Ele se fazer de Deus, porque ele declarou: eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Agora, por que é que Cristo não pecou ao declarar ser Deus? Porque ele é Deus, é por isso que ele não pecou. Então, alguém pretender ser Deus ou assumir o lugar de Deus, à luz de João 10, 30, isso é blasfêmia. O chifre pequeno, esse poder, faz essa reivindicação. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o dicionário de Lúcius Ferrari no artigo Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar